Olá pessoal, muito obrigado pela sua presença, seja muito bem-vindo a mais um Pod Cristão, o nosso podcast aqui da lição dos jovens. Se você ainda não pegou aí sua lição, pega aí sua lição desse novo trimestre, o Verbo, Vida e Obra de Jesus no Evangelho de João. Se você está acompanhando aí a lição desse trimestre, a lição de forma geral ela vai destrinchar ali o livro de João. Então acompanha aí com a gente, que é muito importante para a gente conhecer um pouco mais sobre a vida de Jesus. E se você por um acaso não tem a lição, procura alguma igreja adventista aí próxima a você, entra aí digita no site encontreumaigreja.com.br, que você vai encontrar uma igreja adventista aí próximo a você, e assim você pode estar conversando com a direção ali da igreja e pedindo uma orientação ali de como você pode estar adquirindo a sua lição da Escola Sabatina para acompanhar com a gente. E também, muito importante, como eu falei, eu citei, essa lição é sobre o livro de João, então eu convido você também para pegar a sua Bíblia e abrir lá em João 4, de 1 a 42. Mas antes da gente iniciar de fato aqui a nossa lição, quero aqui apresentar o meu co-host, meu parceiro de banca, o Jonas. Ele é diretor dos jovens da Igreja de Bom Jesus, diretor do som da Igreja de Bom Jesus também. O menino aqui é pau para toda obra aqui no Bom Jesus, falou, ele faz. Só tem ele, então, né? É o que sobrou. O resto saiu, né? Mas o menino aqui continua firme e forte. Ele também desenvolve um trabalho muito importante. Se você que está aí nos acompanhando pensa em ter uma vida mais saudável, uma vida mais fitness, quer começar a correr ou até mesmo fazer exercício, procura o Jonas. Se você não sabe como corre, como não é só correr aí pela rua, tem todo um método, uma técnica por trás. Ele vai estar passando aí a orientação para você, mas após o pôr do sol, beleza? Vamos lá, quero apresentar aqui o Wellington. Ele é diretor de sonoplasta, ele quer que eu seja diretor de sonoplasta daqui. Mas como eu já sei que ele vai morar perto dessa igreja, então possivelmente ele vai ser a pessoa que vai estar cuidando do som daqui, né? Nós já estamos numa notícia muito boa então, né? Vai abandonar o Paulo Prata, o Elivan vai ficar triste, filho. Mas, dei até spoiler de quem que é o nosso convidado. Mas o Wellington, ele trabalha aí entregando, né? Entregador aí. Então, se você precisar de entrega aí nas mercadorias, tá sempre entregando aí na sua casa. Se você tiver aí um copo de água, dê um copo de água para ele, que às vezes está cansado, tá muito calor e a gente precisa hidratar. Temos também aqui agora os nossos convidados. Nós temos um convidado que já veio algumas vezes aqui, que é o nosso Elivandro. O Elivandro, ele é atuante lá da igreja do Dr. Paulo Prata, aqui em Barretos. Ele está frequente lá, eu não sei qual que é os cargos que ele tá lá, mas se ele não pegou, ele vai pegar o ano que vem. Isso aí já está no script já, mas fala muito bem, então acredito que ele esteja aí envolvido em alguma coisa relacionada ao Ministério Jovem também, né? Porque o cara é jovem também, tá com bastante energia para gastar aí para Deus, então acredito que no Ministério Jovem esse menino vai dar certo. Então, se alguém estiver ouvindo aí do Paulo Prata, já indica, já vota e já coloca lá. Vai dar tudo certo. Nós temos também a Ana Jéssica, que é a nossa primeira vez dela, né? A Ana Jéssica, ela é atuante aqui na Igreja do Bom Jesus, aqui de Barretos. Ela faz parte do Clube dos Bravadores. Então, se você quer conhecer sobre o Clube dos Bravadores, procure a Ana Jéssica. Ela vai te falar tudo sobre o Clube dos Bravadores, porque ela entende bastante, já faz bastante tempo que está no Clube dos Bravadores também, e, querendo ou não, a mãe dela é a diretora do clube, então está tudo ali na família, né? A Ana Jéssica também, ela faz doces, então se você quiser que ela faça brigadeiros deliciosos para você, de vários
bolo também, salgado também, então tem todas as variedades. Você está precisando aí, quer fazer alguma encomenda, procure a Ana Jéssica aí, depois a gente deixa os contatos também, procura no Instagram lá, @AnaJéssica. Não tem, mas vai ter um dia, porque como quer vender e não tem, né? Tem que ter rede social. Então, a Ana Jéssica também aceitou estar participando aqui do nosso podcast pela primeira vez. Está um pouco apreensiva, mas vai dar tudo certo, fica tranquila. Gostaria que vocês pudessem dar um oi para a galera aí, tá? Fiquem à vontade. Não, o microfone morde sim, gente, não briga. Tá ligado. Põe bem pertinho assim, ó, para o povo te escutar. Olha, morde sim, viu? O microfone morde sim, confia não. E eu tenho sim Instagram pra loja, tá? É ele que não sabe, mas eu tenho. Só não vou fazer propaganda porque hoje é sobre lição, não é sobre minhas comidinhas não, mas se quiser, é só chamar no WhatsApp, pede pro Jonas, que o Jonas vai saber, ele passa para vocês, é só lá encomendar. Boa noite a todos, que Deus abençoe cada um de nós, né? Fico feliz por mais esse convite, é sempre um privilégio. Eu sempre, como eu já disse uma vez aqui, sempre existe um sim dentro de mim para a obra de Cristo, né? Então, alguma coisa que envolve a Cristo, eu faço o possível ali para estar. Para mim é um privilégio estar aqui, estudar essa lição que é maravilhosa. Esse tema dessa lição, assim, quando eu vi ela, eu disse, glória a Deus, porque é um assunto que a gente já conhece, mas aumenta muito mais o conhecimento. Então, quero aqui convidar o Elivandro para fazer nossa oração inicial, para a gente já começar a nossa recapitulação da lição. Oremos. Santo e maravilhoso Deus, Criador do céu e da terra, louvamos o Teu nome, Senhor, por mais um encontro aqui, por mais uma lição que iremos recapitular. Que o Senhor nos abençoe, nos ilumine, que o Deus Espírito Santo esteja aqui conosco, Pai, e que tudo, as dúvidas, Pai, quem sabe está na nossa mente, está na mente das pessoas que estão nos assistindo agora, que o Teu bom Espírito nos instrua, Pai, para que possamos juntos sair daqui reavivado pela Tua palavra, Senhor. Que o Espírito Santo tenha liberdade nesse lugar, em nosso coração e na nossa mente, nos capacitando, a Deus, para abrir a Tua palavra, para abrir a lição. Em nome santo de Jesus é que pedimos. Amém. Amém. Bom, se você ainda não pegou aí sua lição, pega aí sua lição, abre lá, na lição 4, que é a lição dessa semana. E agora a gente está com uma coisa diferente aqui hoje, que a gente sempre vem mostrando a nossa tirinha aí para você que nos assiste. Agora eu não vou precisar mostrar a minha lição. Você vai ver aí no cantinho aqui, ó, nosso cantinho esquerdo da tela, a nossa tirinha de hoje, que vem com o título A Cidade de Sicar. Aí você tá vendo aí que é uma imagem só, né? E tem a representação aqui de Jesus e da mulher ali do poço. Como eu citei no começo, o nosso texto base é lá em João 4, de 1 a 42, que a gente vai discorrer um pouquinho mais à frente aqui durante a lição. Aqui é uma imagem normal, né? Não tem muito que a gente desenvolver aqui da tirinha, mas se alguém tiver alguma coisa a mais, quiser citar da tirinha, o que achou que seria a lição quando viu a tirinha, o que queria retratar, senão a gente dá sequência aqui, se ninguém tiver nada a falar. Nada? Então vamos para frente. Então vamos lá. A lição, ela descreve ali, né, em João 4, de 1 a 42, uma grande conversa, né? E a ilustração da nossa tirinha, ela tem a ilustração da nossa tirinha tem a ver com esse texto-chave, né? Com essa questão de João 4, de 1 a 42. E ali, de domingo, fala assim, jornada de volta à Galileia. E nós temos ali, né, são duas conversas, né? Só que antes das conversas, entre uma conversa e outra, nós temos os milagres que Jesus fez, né? E nós temos o primeiro milagre, que foi quando Jesus transformou a água em vinho, né? Que está na nossa primeira lição do nosso podcast. Então, se você ainda não assistiu à primeira lição, dá uma conferida lá
nós temos o nosso primeiro milagre. Nós temos também o segundo milagre, que conta também, que é sobre a questão do filho de um nobre, né, que ele estava muito doente, e ali ele foi até Jesus e ele pediu para que Jesus pudesse ali curar o filho dele. E o interessante é que Jesus pode ir, que seu filho vive, falou para ele. E quando ele chegou na sua casa, ele perguntou para algum dos seus empregados ali e falou assim: como está meu filho e tal? Não, ele está curado e ele está sem febre. E aí ele pegou e falou assim: por quê? Né, na verdade, quando que foi, né, que ele parou de ter febre? Aí ele falou mais ou menos um horário, e dentro desse horário estava ali relacionado quando Jesus falou que ele podia ir, que o filho dele vivia. E aí o que acontece? Nós entramos na nossa lição, onde a gente tem a estrutura ali, né, a organização de João, né, onde ele colocou ali uma conversa, né, as conversas pessoais que Jesus teve. Ele teve com duas pessoas. Primeiro foi com o mestre de Nicodemos, que está na nossa lição 2. Então, se você ainda não assistiu a nossa lição 3, está falando sobre Nicodemos, e lá você vai entender um pouco mais. Aqui eu só vou dar uma pincelada, né, do que foi falado na lição 3. E ali Nicodemos procurou para ter conhecimento. E a nossa lição de hoje, que é a nossa lição 4, eles falam sobre a mulher que está no poço. E ali também nós vamos entender, no decorrer da nossa lição, um pouco mais sobre essa questão da conversa que Jesus teve com esta mulher. E o interessante é que, para que você possa entender, João deixou bem detalhado essa conversa. E isso é muito interessante. E ali nós temos também, que uma história de, assim, o trajeto, a gente não consegue entender se tinha um significado do trajeto de Jesus, ele ir, né, até para Jerusalém e depois voltar nesse mesmo percurso, e dentro desse percurso tinha um percurso que era mais curto, que demorava de 3 a 5 dias ali, 3 dias, e o outro percurso era de 5 a 7 dias. E a gente não entende assim se Jesus tinha uma missão por fazer o percurso que era de 3 dias, né? Mas possivelmente, né, ele tem, né, porque todos têm um significado, né, relacionado à questão de Jesus estar fazendo uma obra ali, uma pregação e uma demonstração. Então nós vamos entender a lição agora nesse decorrer sobre a questão certinha sobre a mulher que conversou com Jesus ali no poço. Bom, aqui o Jonas, ele só é mais um contexto. Aqui a gente não tem muito que, eu particularmente não tenho muito que acrescentar, porque é algo do contexto mesmo da lição de forma geral. Então, queria aqui já emendar aqui para a nossa segunda-feira com a Ana Jéssica. Não? Aqui a parte de segunda-feira, ela vem com o título Junto ao Poço, que vem retratando um pouco mais detalhado, né, a história ali de João, ali o capítulo 1, a partir do versículo 1 do capítulo 4, a partir do versículo 1 até o 42. Mas aqui ele vai se prender mais aos 20 primeiros versículos. Então aqui é contextualizando, né, a história de quando Jesus ele estava passando ali por Samaria, e ele viu um poço que ele estava muito cansado, né? Estava muito quente, então ele parou ali no poço e quis descansar. E ali estava uma mulher que ela estava retirando água, né? Puxando a água para levar para o seu vilarejo. Aqui, lendo o começo aqui da próprio capítulo, vou ler só o comecinho.
E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. E aqui ele vai discorrer, né, mais sobre essa história com a conversa que Jesus teve com a mulher ali de Samaria, que foi em relação, para dar um contexto sobre mais para frente do que a gente vai ver sobre basicamente a água. Aqui eu até tinha escrito uma coisa, mas eu não vou ler porque tá muito grande o que eu escrevi. Mas eu só vou ler o que eu risquei da lição. Em vez de dar água, a mulher de repente teve a oportunidade de recebê-la. Aqui um pouquinho antes, ela estava questionando, porque ela não estava entendendo o que Cristo estava tentando dizer para ela sobre a água. Porque Cristo, ele, como a gente viu na lição passada das parábolas, Cristo, onde ele ia, as coisas que ele falava, ele sempre tentava falar coisas para atingir as pessoas de forma mais direta. Mas a mulher ela não estava conseguindo entender o que Cristo estava tentando dizer em relação à água, né? Que não era aquela água que a gente bebe, né? A água normal, mas era outro tipo de água, né? Esqueci agora a palavra, mas água viva. Isso, mas é outra. Não era bem aquela água, né? Era uma água eterna, uma simbolizando ao que para pessoas se aproximar mais de Deus, acreditar mais na palavra, basicamente isso. Então, o que a mulher estava tentando ali entender era que Cristo estava dizendo outra coisa sobre a água. Então, basicamente isso a parte de segunda. Fala aí, Ana Jéssica. O mais interessante de tudo isso, na parte de quando Jesus vai falar com ela no poço, é o fato de você saber que ambas as duas relações entre as cidades não se davam bem ao povo de jeito nenhum. E mesmo assim, ela quis escutar ele, como ela não se afastou de primeira, ela só deu um alerta, mas ela não saiu do poço, como a maior parte das pessoas fariam, ou porque senão ela só ia julgar, ia xingar, ia sair de lá correndo. Na verdade, parece até mesmo que o Espírito Santo estava tocando ela, como se ela já estivesse sedenta para saber sobre a palavra de Deus. Isso aí. Mais alguém? Só para a gente lembrar também, sem falar do preconceito que ela sofria, porque Jesus ele chegou na hora nona, né? Na meio-dia, ele chegou naquele poço. Que a gente tem que entender por que aquela mulher estava naquele horário pegando água naquele poço, sendo que o costume daquela época é pegar água pela manhã bem cedo, ou então pela tardezinha quando o sol estava bem frio. E é interessante porque aquela mulher ela sofria preconceito. Foi que nem a irmã colocou aqui. Os judeus eles não se davam bem com o samaritano de jeito nenhum. Era como o óleo e a água, né? Não se mistura, não. Então, além de ter esse preconceito, os judeus eles não gostavam do samaritano, né? Era como se fosse um povo impuro, um povo imundo. Além dessa mulher ela sofrer pelo preconceito dos judeus para com o samaritano, ela sofria também preconceito dos próprios samaritanos, das próprias pessoas que faziam parte do seu povoado, ou seja, quem sabe familiar, parente bem próximo, amigo, vizinho ali, tudo tinha um alto preconceito com ela. Então, quando ela vê que Jesus fala com ela, isso já chamou a atenção dela por dois motivos. Porque naquela cidade ela era desprezada, eu creio que nenhuma pessoa quase falava com ela, e outra, quando ela reconheceu que Jesus era judeu.
Aí teve duas situações ali, mas é que nem falaram, Jesus ele sempre usa, a sabedoria dele sempre usava métodos para que a gente entendesse. Um exemplo, se aquela mulher tivesse apanhando fruto, Jesus ia se dirigir a um fruto. Se ela estivesse fazendo qualquer outra coisa, Jesus ia se dirigir no que ela estava fazendo. E foi como tu falou, ela não estava entendendo, né? Ela imaginou assim, mas se Jesus ele vai me dar de uma água que eu nunca mais sentirei sede, eu quero dessa que é para mim não sair de casa, para mim não sair no sol quente, para mim ficar só dentro de casa. E foi muito interessante isso. E uma última coisa que eu achei interessante que a lição colocou também, que está lá a partir do verso 16. Eu vou ler aqui para vocês entenderem, depois a gente discorre e vai adiante. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: dissestes bem, não tenho marido, porque tivesse 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Antes disso, a mulher ela ainda estava tentando entender quem que era Cristo. Quando Cristo fez essa pergunta, né, essa indagação a ela percebeu, após a resposta, né, de que ele não era meramente um homem que estava ali a passeio, um viajante ali da época, né, que é um conselheiro simples. Ele era alguém que merecia ter mais ainda atenção do que ela já estava tendo com Cristo. Então, achei também bastante interessante essa conversa, né? De forma geral, a conversa por completa ela é bastante interessante, mas essa parte da conversa com a samaritana também foi bastante interessante. Queria que o Elivando desse sequência aqui para a gente na terça-feira. O que eu acho interessante é como assim, a gente passa pelas pessoas e a gente testemunha, né? Fala de Jesus para as outras pessoas, mas aquilo fica com ela, né? Aí lá na frente outras pessoas vão ter a oportunidade de falar com essa pessoa de um assunto que ela já conhece. Essa conversa de Jesus, aqui ela na parte de terça ela fala um pouco, essa conversa quando Jesus se revelou para essa mulher, ele já conhecia, porque os samaritanos eles esperavam também o Messias que ia restaurar, né? Porque a maior confusão deles foi o seguinte, é que quando o povo veio do auxílio, como é a palavra? Eles estavam exilados, na verdade, né? Quando eles voltaram, eles foram reconstruir o templo. Os samaritanos, os samaritanos pediram para ajudar os judeus a reconstruir. Eles já tinham um pouco de preconceito, eles não quiseram que eles ajudassem no templo. Então, o que foi que eles fizeram? Eles disseram, não, eles têm o templo dele, nós não vamos poder ajudar ele, muito menos adorar com ele, nós vamos fazer o nosso aqui. Aí eles fizeram só que com o tempo, um judeu veio e derrubou o templo deles lá do samaritano, e deu mais problema ainda. Então, eles esperavam que esse Messias voltasse para restaurar o templo deles, que eles achavam que aquele era o templo verdadeiro, e os judeus também achavam. E é interessante, quando Jesus se revela para a mulher, logo a mente dela já vai em quem? Quando ele vai entendendo que é profeta e tal, quando ele diz que eu sou, que ele é o Messias, ela já foi na mente. É esse que vai restaurar, é esse que vai fazer isso e aquilo. O que eu acho interessante também, dessa conversa de Jesus aqui, que fala o seguinte, as palavras de Jesus impressionaram profundamente a mulher samaritana. A sede espiritual e a convicção dela aumentaram. Mesmo que ainda não compreendendo tudo, ela levantou a questão da vinda do Messias, foi o que eu acabei de comentar aqui. Assim, ela personifica o que o Evangelho de João ensina sobre ser discípulo e testemunha de Jesus. A fonte de água que havia dentro dela já jorrava já jorrava de alegria transbordante. Então, ou seja, é como se já tinha uma sementezinha ali, né? Ela já estava aguardando. E é interessante porque, às vezes, a gente tem preconceito, né? Existe preconceito religioso, infelizmente. Se eu sirvo de uma forma a Deus e outra pessoa serve da outra forma, isso é claro que eu vou imaginar que a minha igreja é verdadeira e ele assim também vai defender, né? Mas existe uma questão como se
eu estou salvo, né? A outra pessoa está perdida porque ela não segue o que eu sigo. E ali não, Jesus se apresentou para aquela mulher. Eu imagino os discípulos, né, vendo uma situação dessa, né? Jesus se declarando, que não se declarou para nenhum deles, né? Foi só 2 declarações que Deus fez, e Deus se declarou sendo Ele Cristo, né? E Ele se declarou para essa mulher, e é interessante, eu não vou comentar muito a fundo, porque essa parte de terça-feira, ela está ligada, muito ligada com a parte de quinta. Então, tem coisas que eu vou falar aqui, que se depois a gente vai poder... Não tem como, senão a gente vai repetir quase as mesmas palavras na parte de quinta-feira. Mas foi interessante essa conversa. Eu não sei se o que eu vou falar aqui eu não me lembro, mas eu acho que mas não tem problema repetir, não. 2 pontos que eu queria colocar aqui, que a parte de terça eu achei interessante, pulou. De todas as declarações nas quais Jesus revelou ser o Messias, essa é uma das mais claras e diretas. Aqui no livro de João, de forma completa, João ele escreve de uma forma mais clara, né? Eu colocaria assim, porque em outros livros você não vê a forma que é escrito o livro de João de forma geral em outros livros, porque João ele é muito claro, ele escreve de uma forma que os leitores consigam entender da melhor forma possível. E a outra parte, apesar da obscuridade da mulher samaritana, ela estava pronta para receber a verdade e compartilhar o que havia encontrado. Aqui, muito do que o Elivandro falou, essa guerra, né, essa briga, essa rixa entre os samaritanos e os judeus, ela não tinha por que escutar a Jesus. Ela podia simplesmente ignorar ele, sair e pegar e sair andando. Mas Cristo foi tão lá na alma dela que ela não conseguiu não escutar. E ela acreditou tanto no que Cristo estava falando, de que ela não conseguia guardar para ela mesma. Ela precisava expor isso para o próximo. E a gente pode fazer essa reflexão sobre a salvação, que a gente é salvo pela graça, não pelas obras. Mas as obras são uma consequência pelo amor que eu tenho com Cristo. A gente pode se assemelhar com a samaritana. Ela viu de que a graça, aquele amor, aquela bondade, aquela coisa linda de que a forma que Cristo estava falando, não tinha como ela guardar para ela mesma. Ela precisava expor para o máximo de pessoas possíveis. Aí entra na parte de quinta, que eu não vou mais falar, senão não vai ter mais assunto. Mas é muito justamente do que isso aí. Só um detalhezinho que escapou, foi que os discípulos tinham ido comprar comida, né? Então já imaginou, meio-dia, Jesus já tinha caminhado bastante, né? No sol, conversando ali, os discípulos chegaram antes que a conversa terminasse, e como, talvez eles falam, mestre, né? Que eles chamavam o mestre, está aqui a comida, e ele não estava nem dando crédito para ali, né? Para a comida ali, e ver que às vezes, muitas das vezes a gente, não, mas eu preciso comer, eu estou com fome, né? Eu preciso fazer aquilo. Sempre a gente coloca alguma coisa à frente da prioridade, que é a pregação do evangelho e o envolvimento na missão. Eu tiro isso por mim, né? Às vezes a gente coloca muito obstáculo, né? Jesus poderia descartar a mulher para comer, né? Seria uma forma correta, né? Mas ele deu prioridade para o reino de Deus, né? Que isso sirva de alerta para a gente, né? Sempre que tiver as coisas de Deus, a gente dê prioridade. Isso aí. Certinho. Falar alguma coisa, né, Jéssica? Vamos partir, então. Vamos para quarta-feira. Quarta-feira. Na nossa quarta-feira, nós temos aqui, né, que... Deixei até grifado que é assim, né? Tudo que aconteceu ali, né? Nos reduz a tudo ao nosso presente, o que está acontecendo também. Nosso passado, futuro, então, tudo faz com que a gente entenda sobre a questão, tanto inicial, sobre a questão da conversa, né? A forma que Jesus chegou ali e ficou, a forma que ele puxou assunto com essa pessoa, né? Pedindo uma coisa simples, água.
quero um pouco de água. Você poderia me dar um pouco de água? É a forma, né, de você chegar e conversar com alguém para depois você chegar e, vamos dizer assim, e colocar a palavra para que ela pudesse vir. E assim é interessante, né, porque Jesus ele sempre fez isso. Ele sempre usou esse método. E esse método sempre deu certo. E ele nos instrui. Se deu certo no período que ele fazia isso, agora então vai continuar dando certo. Porque é a forma mais tranquila de você chegar para alguém para conversar. Porque ninguém vai chegar já falando sobre todas as questões bíblicas, doutrinas e tudo, especificando ou dando vários testemunhos de primeira. Não, você vai começar a conversar com essa pessoa, você vai conhecê-la, você vai às vezes falar, vamos conversar, vamos tomar um café, comer alguma coisa e assim por diante. E ali você tem a oportunidade, porque vai dar o quê? Uma abertura. E essa abertura é a hora que você tem essa oportunidade. Então, Jesus ele demonstrou isso ali naquele poço. E interessante dele demonstrar isso é que ele usou todas as formas ali de água, né? Se a gente for colocar todas as formas de água que Jesus colocou em vários lugares, nós temos quando ele liberou o povo, né, do Egito, as pessoas reclamando com Moisés para que fornecesse água para eles, porque eles estavam com sede, eles não tinham tanta fé ali para esperar o momento certo, que era a água necessária. Só que é a água que a gente sente sede, né? Mas quando a gente tem a água viva, a água corrente, como descreve na lição, é interessante que ela é a água que nos nutre, de verdade, que é o que a sede que a gente vai ter de querer buscar mais e procurar mais. Então a lição de quarta fala muito bem sobre isso. E nós temos a nossa rede semântica. E a nossa rede semântica está escrito boa nova. O que a gente entende quando ouve boa nova? Queria saber de vocês, nossos convidados, quando vocês ouvem a palavra boa nova, o que vocês entendem? Alguma coisa nova, ou porque senão o reino de Deus, ou como ele agia mesmo com as pessoas, como ele transformava as pessoas, ou como ele realmente usava tudo ao redor dele para poder chegar nas pessoas e falar sobre o amor que ele sente por nós. Fala aí, Elivandro. É assim, quando eu vi essa palavra boa nova, né, ou boas novas, eu tive para mim como uma urgência, né, de anunciar com urgência para que Cristo retorne. Muito bom. O que eu colocaria seria uma coisa que os convidados falaram, né? Uma coisa boa, bom, uma novidade, algo diferente, algo assim. Boa nova a gente entende muito também sobre a questão de notícia, né? Você tem uma notícia extraordinária, você fala, nossa, eu tenho que passar para alguém essa notícia. Então acaba sendo inédito, né? Aquela notícia inédita, você quer falar para as outras pessoas, se bem que hoje a internet, hoje é rapidão, todo mundo já está sabendo, né? Mas mesmo assim, tem pessoas que você vai conversar e você fala sobre uma notícia, a pessoa fala, nossa, aconteceu isso mesmo? Nem estava sabendo. E é uma boa nova. Então, trazendo para o nosso contexto bíblico, quando a gente tem o conhecimento bíblico, que as histórias nos demonstram, as parábolas que a gente teve nas lições passadas, a gente entende um contexto de que o amor ele estava ali. E a gente vai entender um pouco mais de quinta-feira. Não vou falar sobre quinta-feira não, gente, fica tranquilo. Mas entender ali a questão, né? E Jesus ele foi transmitindo aquilo que o Pai foi passando para ele. E ele foi colhendo, né? Plantou a sementinha ela foi germinando e depois ele já sabia que ele estava colhendo aquilo que ele já tinha plantado. Então, vamos aí para o nosso penúltimo dia, nossa quinta-feira com os convidados. Fique à vontade para começar. A parte de quinta-feira, trazendo mais para a parte de hoje em dia. O que acontece? Aqui na história, ela fala sobre a mulher receber as boas novas de Jesus, que é uma notícia sobre a água viva. E ela não aguentar essa água e ela sair distribuindo pela cidade. Ela saiu transbordando de felicidade, contando sobre tudo isso. E no que ela saiu contando para todos os cidadãos da cidade, onde já sabiam a história de vida dela, já sabiam de tudo sobre ela sair pulando alegre no meio da rua foi estranho para muitas pessoas. Mas
conforme ela foi cantando, com a paixão que ela tinha, com o amor que ela sentiu enquanto conversou com Jesus, as pessoas acreditaram. E, incrivelmente, aqueles samaritanos que não gostavam nem um pouco de judeus, pediram para Jesus deixar ele ficar na cidade por 2 dias. Incríveis 2 dias. Pessoas que nem ficavam nem um minuto perto das outras. E mais ou menos trazendo isso hoje em dia mesmo, é a mesma coisa de você escutar um testemunho de alguém na frente da igreja, ou porque senão um testemunho de algum amigo que estava por perto de você, ou de uma pessoa numa fila, sei lá, numa fila de postinho, numa fila do banco, numa fila do mercado, você escutar a pessoa conversando com outra e falando: nossa, Jesus me livrou de um golpe, ou nossa, Jesus, ele me deu o melhor dia da minha vida hoje. A partir desse momento, se você tiver mesmo fé em Jesus, se você acredita mesmo em Jesus, você vai sentir a felicidade que a pessoa está sentindo, porque você sabe que Jesus está em todo lugar, a todo momento, te protegendo e te ajudando em todos os problemas que você tem. Amém. Só destacar um pouco dessa lição aqui, que Jesus é muito extraordinário, né? Porque eu até esqueci de comentar mais na frente, porque o percurso de Judéia, que ele saiu de Judéia para Galiléia, né? Era em torno de 120 quilômetros. Já pensou? Uma jornada daquela a pé? É Judéia, Samaria e Galiléia. Então, ele chegou em Galiléia. Vamos supor que Samaria, vamos supor que Samaria seja no meio ali, né? Vamos supor que eles já vieram percorrendo uns 50, 60 quilômetros ou mais, né? Depende do tamanho da cidade, né? E mesmo assim, Jesus fez tudo isso, né? E ele não mede esforço, né, para buscar uma pessoa, né? Ele percorreu tudo aquilo em busca de uma pessoa, né, que talvez nem passasse pela mente dela que ela era merecedora da graça de Cristo. E o que eu acho interessante, como a irmã comentou, e muito interessante, isso é muito importante para a nossa vida, é que Jesus, além de Jesus ter se apresentado como Messias para ela, ele transformou o coração dela de uma tal forma, porque se alguém faz um mal para a gente, dificilmente a gente deseja o bem, né? Um exemplo, fulano de tal ali, ele falou mal de mim, fez um mal tremendo para mim. Tá bom, passados uns dias ali, não me ajudou. Quando eu tenho a oportunidade de ajudar, às vezes eu só olho, não, ele que se vire ali, né? E aí foi diferente, como ela comentou, né? A mulher, quando ela reconheceu, porque a chave de tudo foi quando ele falou para ela chamar o marido, né? Ali foi o extremo. Quando ela disse que não tinha marido, que ele disse que ela tinha falado a verdade, foi a extremidade ali do assunto. Então, quando ela entendeu que era Jesus, que era o Messias, ali que foi que ela largou. Ela deixou o cântaro e saiu correndo, né? Talvez estivesse com sede também, né? Eu não sei quantos minutos demorou aquela conversa ali, mas o interessante é que ela saiu anunciando, igual a irmã falou, saiu correndo. Sem o testemunho dessa mulher, talvez não ia abrir as portas para Jesus entrar. Porque, imagina só, a mulher desprezada, que andava assim, eu fico imaginando, andava bem encolhida, assim, com medo. Ela chegou lá, olha, vem Messias, Jesus está ali à beira do poço, e contando todas as bênçãos, e ele tem uma água aí para oferecer para a gente, que a gente não vai sentir sede. E é interessante que, no decorrer do estudo do capítulo 4 de João, conta que muitos samaritanos creram em Jesus pelo testemunho da própria mulher. E chegou um momento que a mulher não precisou mais testemunhar. Eu fico imaginando assim, quando eu li essa parte, eu imagino assim, porque a gente testemunha sobre muitas doutrinas da nossa igreja, né? Sobre saúde, sobre honrar pai e mãe, sobre o sábado, sobre muitas coisas que a gente vive, né? Às vezes as outras pessoas não têm essa experiência, né? E a gente testemunha até que ela passa a viver isso, né? Que ela passa a acompanhar a nossa vida. Aí o meu testemunho já não vai mais servir porque ela está vivendo. Então o testemunho da mulher já não servia mais porque o próprio Jesus estava ali. E foi como a irmã comentou, ainda passou ali 2 dias, né? Passando conhecimento para os samaritanos, sendo que muitos dos judeus, se ele pisasse na terra de Samaria, antes de chegar em Judéia na casa, ele sacudia a poeira para não trazer terra. E é muito interessante, essa história da mulher samaritana aí é muito boa, que a gente poderia passar muito tempo aqui conversando sobre o assunto. Sim, muito bem. Posso falar? Pode falar aí. Falar? Pode falar.
É interessante, eu não citei, porque eu acreditava que ia falar aqui mais para frente, mas é as versões, né, de Nicodemos, né, que é a lição anterior, a 3, e a lição 4, que é desta mulher, que são duas pessoas totalmente diferentes, né? Um era líder, né, da comunidade ali, e a outra pessoa de alto escalão, uma pessoa de alto escalão. Como se fosse uma pessoa Isso, uma pessoa, vamos pôr um presidente. Isso. Uma pessoa que é um presidente e uma pessoa que mora numa cidadezinha no interior de São Paulo, Barretos, né? Pode ser Barretos. Bitu. De Bitu, lá bem simplesinha, e ela teve a mesma proporção. Os assuntos, eles não são a mesma conversa, são conversas diferentes, mas as duas têm o mesmo contexto, de amor da mesma forma. Então, a demonstração de Jesus ali, para esses dois contextos, porque assim, igual os meninos falaram aqui sobre a questão da mulher, e naquela época a mulher não tinha tanta voz, não era tão reconhecida. Então nós imaginamos alguém chegar, uma mulher naquele período, se nós estivéssemos lá, uma mulher chegasse contando essas boas novas para nós. Nossa, encontrei uma pessoa que sabe sobre a minha vida toda e tal, ela é uma pessoa, e essa pessoa, ela possivelmente é o Cristo. Você ia fazer o quê? Rir da pessoa, né? Mulher ainda, naquele período. Fala, mulher, você está ficando doida. Como pode acontecer de ter um Cristo lá num poço, que a gente vai lá direto, a gente nunca viu esse Cristo. Agora você foi lá e viu esse Cristo. E judeu ainda. E judeu, você deve estar faltando água para você aí, né? Então, assim, é o contexto muito interessante, porque, assim, o convencimento de duas coisas, né? Deus, ele converteu aquela mulher ao entendimento que ele era o Messias e ele conduziu ela para que ela pudesse ser a esperança para aquele povo e acreditasse no que ela estava falando. Tanto que, assim, obviamente, não acreditaram até porque eles tiveram que ir até lá, porque vão lá que vocês vão ver. E eles foram, essas pessoas foram e viram e depois pediram para poder Jesus ficar ali. Só queria contextualizar nesse aspecto, o tanto que a luz, né? A luz que Deus foi conduzindo essa mulher, na hora que ela foi falando ali, a luz brilhava tanto que as pessoas acreditaram em tudo que ela estava falando. E se a gente pensar, a mulher não tinha tanta voz naquele período. Só um minuto, assim. A gente também tem que tirar uma grande lição dessa atitude dessa mulher, é o seguinte, porque a gente já foi uma vez a mulher samaritana, né? E existem muitas pessoas aí, né, sendo oprimidas pela sociedade, mas a atitude dela é inspiradora. Primeiro, a gente tem que ter esse espírito que ela teve, de saber as boas novas e levar para as outras pessoas, que ela fez isso. E às vezes a gente sabe que tem que guardar o sábado, a gente sabe que tem que estudar a Bíblia, a gente sabe que tem que cuidar do nosso corpo, sabe que tem que fazer tudo o que precisa ser feito, a gente sabe, né? Mas às vezes a gente está no meio dos nossos amigos, dos vizinhos, que eles não fazem ideia, né? Principalmente sobre a questão do sábado, né, que é um assunto ali, sábado e dízimo, que é um assunto um pouco polêmico para muitas pessoas que não têm o conhecimento. A gente tem que ter essa sede, essa vontade de ir lá e anunciar que Cristo perdoa, que Cristo salva, que Cristo ama a pessoa, não importa de qual classe de pessoas ela seja, quão mal ou bem, que Jesus ama ela, e a gente tem que ter esse fervor, né, de anunciar. Não pode ficar parado, né? Notícia boa a gente tem que compartilhar, né? E outra, se o céu fosse limitado, dava até medo, né, não vamos convidar muita gente, senão não vai sobrar espaço para a nossa família, para os nossos amigos. Mas tem muito lugar lá, e vamos levar esse povo. Aqui eu já queria puxar um gancho para sexta-feira, acho que mais ninguém tem nada de falar de quinta. Queria puxar um gancho já para a nossa sexta-feira, que aqui a parte de sexta, ela tem alguns pontos aqui, mas não vai dar de citar todos os pontos, mas alguns pontos que eu gostaria de citar aqui na parte 6 que eu achei interessante é que me instigou, né? Que me fez refletir mais. Cristo, ele está ali, ele já sabia, né? Ele chega no vilarejo, chega num lugar ali que tem uma água, um poço, vê uma mulher, começa a conversar com essa mulher, faz com que ela se interesse pelo que ele tem para falar para ela, ele mostra verdadeiramente quem ele é,
e, e ele fala as coisas que vai fazer com que ela se sinta atraída para querer saber mais sobre o que Cristo tinha para falar para ele. Mas tudo isso partiu por um simples ato, um simples gesto. Ele pediu um favor. Foi só uma água. Algo simples para a gente hoje em dia, mas se a gente olhar com uma visão com mais cuidado, simples gestos para outras pessoas podem ter muito significado. Um simples bom dia, um simples Deus te abençoe, uma palavra às vezes de conforto para alguém que está ali do seu lado, é um simples gesto. Para a gente, às vezes não vai ter um significado tão grandioso assim, algo que vai mudar a nossa vida. Mas às vezes para aquela pessoa que esteja passando por alguma dificuldade, alguma necessidade, pode ter uma grande significância. Justamente a mulher samaritana, ela passou ela era a excluída da sociedade. Ela não era uma pessoa que as outras pessoas a viam com bons olhos. Primeiro, porque ela era mulher, e na época a mulher não tinha voz, ela não tinha essa presença, por conta da época, a forma culturalmente falando, e por conta da vida pessoal dela, que a própria Bíblia citou que ela já havia sido casada outras vezes. Então, quando você é casado e termina uma vez, você já é uma pessoa falada mal pela sociedade. Imagina você já ter sido casada algumas vezes e ter terminado algumas vezes. Então você seria muito mais mal falado. Seria sujo o seu nome ali pela sociedade. Então, a gente colocando para os nossos dias hoje, para a gente refletir hoje, a gente tem que ser, como a própria Bíblia fala, como Cristo. A gente tira uma coisa simples. Não que você pedir um copo de água para uma pessoa e querer falar um sermão para ela, vá resolver isso. Mas se você vê alguma pessoa passando por alguma dificuldade, ou alguma pessoa que está passando ali na rua, seja cortês, seja amoroso, né, e empático com as outras pessoas, como Cristo também era. Se a gente seguir realmente os passos que pelo capítulo 4 por completo, o minimamente que a gente fizer próximo a que Cristo fez nesse capítulo 4, acho que a gente vai conseguir alcançar mais vidas como Cristo quis, e ele ensinou assim para os seus discípulos e os discípulos dos seus discípulos. Então, acho que o que eu colocaria ali como um ponto. E o outro ponto é que Deus deseja que a gente o reconheça, que a gente busque Ele e seja grato por Ele ser o nosso Pai, por Ele ser o nosso Salvador. Eu acho que eu colocaria esses dois pontos principais para mim na parte sexta. Se alguém tiver alguma coisa a acrescentar de sexta, da lição de forma geral, para a gente já encerrar aqui a nossa lição. A parte, assim, a lição inteira me lembra duas histórias. A primeira história que me lembra é de Jesus indo atrás das ovelhinhas, que é o pastor e a ovelha perdida. E a segunda história que me lembra, que é no fato da mulher não ter poder de fala o suficiente naquela época, na verdade nenhum, é o fato de quando Jesus morreu e ressuscitou, que Maria foi e falou para um dos discípulos para ele mandar a mensagem, para ele falar que ele tinha ressuscitado para ser acreditado. São essas duas histórias que vêm na minha mente quando eu leio a história da mulher samaritana. É só um comentário pessoal aqui. Que privilégio, hein, que a mulher teve, né? Ser evangelizada pelo próprio Cristo, né? Quem criou todas as coisas, quem está preparando o lugar lá no céu. Eu queria nascer nesse tempo, né? Para mim ser evangelizado, ter um estudo bíblico próprio mestre, né? Ter esse privilégio. O Elitinho falou minha parte, cara. Que isso, hein, fera.
Não Mas dá tá nem bom. de comentar, que ele já comentou tudo. Aí ele Tim falou minha parte, velho, do reconhecimento, mas é isso aí. Mas é bem interessante, né? Porque ele falou uma parte, né, sobre a questão de Deus, né, que é Jesus, querer o reconhecimento. E aí a gente colocou uma coisa bem interessante, né, de quem é mãe, pai, né, essas coisas. O filho sempre chegar, sorrir, ter um reconhecimento ali sobre a questão dos pais, né? É bem interessante. E o que eu coloquei também aqui, eu grifei bastante coisa aqui, mas não vou falar não, senão vai demorar muito. Mas o que eu coloquei aqui é aqui assim, ó, falar ocasionalmente de religião e orar sem fome, de alma e fé viva, de nada aproveitam. Então entra num contexto até que o Elivandro, né, nos falou, que a gente tem que ter essa vontade, né, igual a mulher teve a chance de ter sido evangelizada pelo próprio Cristo ali, ter recebido um estudo bíblico simples ali, mas bem objetivo e bem satisfatório para aquele momento. E a gente tem que ter essa sede, igual o Elivandro falou bem sobre a questão de a gente ter sede sobre o nosso próximo, sobre o nosso vizinho. Às vezes a dificuldade é grande, porque às vezes eles não querem nos ouvir, eles preferem ouvir outras pessoas do que nós mesmos, né? Até a questão familiar acontece da mesma forma. Às vezes a gente quer trazer, às vezes, um ente querido que está nos afastado de Cristo, né? Escolheu estar afastado de Cristo, só que aquela pessoa não quer ouvir da gente, mas uma outra pessoa pode fazer essa função. Não sei por que acontece isso, mas isso acontece em todas as áreas do nosso cotidiano. Parte de exercício físico acontece isso também. Fala para os meus pais que eles têm que fazer exercício e às vezes eles não querem fazer. Mas eu estou falando, faça exercício, é bom para isso, é bom para aquilo. Você está vendo o benefício no seu próprio filho, mas vocês não querem fazer. Então, assim, ente querido, mas que não quer aceitar um chamado que proporciona. E assim é a mesma coisa da questão do nosso cotidiano. A gente leva a palavra, mas às vezes a pessoa que está mais próxima da gente, ela não quer ouvir da gente, mas ela quer ouvir de outra pessoa, e essa outra pessoa ela pode fazer o trabalho. Por isso que Deus determina certinho o trabalho de cada um na hora da pregação. Fala aí, Livano. Você quer falar? Não, eu só queria comentar que é um ditado popular que fala que santo de casa não faz milagre, né? Mas geralmente é dessa forma mesmo. As pessoas se a gente dá um conselho para pessoa de dentro de casa, não escuta, mas se um de fora, ela reflete, né? Também não sei o porquê. É bem interessante, né? É isso aí. Isso aí é a nossa lição de hoje. Queria pedir para Ana Jéssica fazer a nossa oração final. Oremos. Querido Pai, nos ajude a ser mais como a mulher samaritana, que transborde de felicidade quando o Senhor tocar no nosso coração, e que nós podemos falar sobre o seu amor para cada pessoa que aparecer na nossa frente. Claro, de forma sutil. Agradeço também por mais uma lição maravilhosa, onde nós podemos aprender mais ainda sobre o seu amor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito obrigado pela sua presença, de você que ficou até o final. Se você gostou desse vídeo, curte aí, compartilha, ajuda bastante o nosso canal. O engajamento, o YouTube entende que nosso canal é relevante e assim ele vai divulgar para o máximo de pessoas possível. E eu tenho um convite especial para você que está aí nos assistindo. Quero te convidar para a lição 5, entrando em conflito. Se você quer saber que conflito é esse, que conflitou ali, eu quero te convidar para fazer parte, juntamente com a gente, na lição 5, no próximo programa. Até mais. Tchau.